Olá, eu sou Paula Barcelos, jornalista da revista Emergência, e esse é mais um programa Emergência em Debate. Neste programa, falaremos sobre o problema da segurança contra incêndio em patrimônios e acervos históricos. E para falar sobre este assunto, convidamos 3 especialistas na área. Cássio Roberto Armani, engenheiro civil e coronel da reserva do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tem mais de 28 anos de carreira em segurança contra incêndio e atualmente é consultor de proteção contra incêndio e análise de risco e membro do GSI, Grupo de Fomento à Segurança contra Incêndio da Universidade de São Paulo. Alexandre Rava de Campos, engenheiro civil, engenheiro de segurança contra incêndio e diretor da Rava Campos Engenharia de Incêndio em Porto Alegre. Davidson Antônio Gomes Guerreiro, bacharel em Engenharia Civil, bombeiro militar do Pará e professor com mais de 20 anos de experiência em segurança contra incêndio. Atualmente, é coordenador dos cursos de extensão e pós-graduação em Engenharia de Segurança contra Incêndio e Emergências do Instituto Brasileiro de Educação Continuada. Bom, eu queria agradecer a presença dos senhores, né, nesse programa Emergência em Debate, para falar desse assunto importante que trata não só de vidas, mas da história do nosso país, né? A história dos patrimônios históricos, né? Os acervos, toda a nossa história. Então, eu começo perguntando, a gente tem uma sequência de incêndios nesses locais acontecendo. E o que a que os senhores atribuem essa sequência de incêndios nesses locais? Eu vou começar com o Coronel Armani. Bom, eu agradeço a sua participação, Coronel. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Paula. Bom dia aos amigos, professor Davidson, engenheiro Alexandre Rava, né? Um grande prazer estar contribuindo com vocês que estão trazendo essa discussão importante para o nosso país, né? E atendendo a sua pergunta, Paulo, eu fiz um retrospecto, né, dos incêndios que nós tivemos, começando em 78, os mais recentes, né? Em 78, nós tivemos o Museu de Arte Moderna, que sofreu um incêndio no Rio de Janeiro, né, com 90% do acervo que foi atingido, obras de Picasso, Miró, Matisse, Portinari, Dalí. Então, uma grande perda, né? Isso aconteceu depois de uma apresentação musical. Para não dizer que acontece só no Brasil, né? Nós tivemos em 78 também um incêndio no Museu Aeroespacial de San Diego, Estados Unidos, com uma perda de 4 milhões de dólares, né? Depois nós tivemos em 88 um incêndio grande na área histórica de Lisboa, então país aí europeu que também sofreu esse incêndio. E aí a gente tem aqui uma relação que traz, em 2008, o incêndio no Teatro Cultura Artística em São Paulo, com a perda total, uma grande perda para a cidade de São Paulo, né, para o país. Em 2010, pouco tempo depois, o Instituto Butantan, que teve uma perda de 80% do acervo de répteis, de insetos, 3 horas de combate a incêndio, né? 2013, o Memorial da América Latina, o anfiteatro do Memorial aqui em São Paulo também. 2014, o Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios São Paulo. 2015, o Museu de Língua Portuguesa, né? Infelizmente, esse incêndio com a perda, inclusive, da vida de um bombeiro civil que lá atuava. Depois, 2016, a Cinemateca Brasileira, né? E 2016, também um incêndio grande no Museu da Índia. 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro. 2020, o Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a gente tem um histórico grande aí, e eu reputo, de maneira resumida, a todos eles, a falta de gestão de segurança contra incêndio como a grande razão para que esses incêndios viessem a acontecer. Então, a falta de gestão de segurança, no meu entender, uma causa que envolve diversos sistemas, né, diversas ações que deveriam ter sido tomadas e que não foram em todos esses casos.
Em relação à gestão, então. Gestão da segurança. Certo. Exato, a gestão de segurança que é uma visão global de tudo que deveria ter sido feito, né? Tanto no aspecto de prevenção, para que os incêndios nem tivessem ocorrido, né? E no aspecto de proteção contra incêndio, daquilo que realmente havia para que evitar que os incêndios ocorressem como ocorreram. A gente tem também exemplos, né, como recentemente na Europa, em Paris, a Catedral de Notre-Dame, que foi uma perda enorme, né, um patrimônio ali histórico, e agora está em fase de reconstrução, de recuperação, e infelizmente mais uma grande perda para a cultura mundial. Certo. Alexandre, gostaria agora de dar a tua visão sobre a que tu atribui, né, essa questão dessa sequência de incêndios nesses locais. Obrigada pela tua participação. Seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui colaborando. É uma honra realmente estar aqui na companhia do Coronel Armani, do professor Davidson, que são expoentes na área de segurança contra incêndio, né? E, objetivamente falando sobre o que tu indagas, Paula, o que eu vejo é que nós não damos a devida importância à memória, à nossa memória, né? Não só em termos de obras, assim, que está lá o conteúdo das edificações, mas até das edificações em si, né? São prédios normalmente históricos, prédios tombados, que têm ali junto todo uma história, né, daquela edificação, daquele povo, e infelizmente nós não damos a devida importância à nossa memória, né? E é lógico que normalmente são prédios antigos, muitos deles sob gestão do Estado, né, dentro do arcabouço de prédios públicos, cujos os recursos estão dentro de um contingente já mais escasso e que, por conta disso, já há uma seletividade de recursos que vão prioritariamente para outras áreas e, infelizmente, os acervos, né, são deixados de lado, deixados por uma importância secundária, infelizmente, né? O fato, inclusive, de serem prédios históricos, muitos deles tombados, já evidentemente são prédios que a sua estrutura interna muitas vezes já carece de manutenção, carece de uma melhor preservação, né? Prédios que têm já um contingente de materiais de fácil combustão e, por conta disso, permitem a propagação rápida de chamas. E, infelizmente, nós pensamos tarde em proteção contra incêndio. Muitos desses prédios, originalmente, já deveriam ter sido concebidos com a devida proteção contra incêndio, né? Sempre é muito mais difícil e mais custoso, né, mais oneroso, fazer uma adequação em termos de segurança contra incêndio depois que a edificação já está construída. E principalmente em prédios históricos ou prédios que vão abrigar acervos, onde os requisitos de segurança contra incêndio devem ter um cuidado adicional, porque tem que ter uma proteção. A extinção não pode gerar tanto ou mais dano do que o próprio incêndio, né? Então, a gente precisa pensar nisso também quando está falando em patrimônio histórico. Certo. Davidson, seja bem-vindo ao programa. Gostaria de complementar agora a tua visão sobre o assunto. Ok, muito obrigado, né, pelo convite. Paula, na verdade, eu concordo com o que os professores colocaram aqui, né, de forma
genérica, né? O professor Armani colocou muito bem a questão da gestão, o próprio Alexandre também se apresentou muito bem aí sobre o fato, mas eu listo alguns pontos que envolvem a resposta dos nossos professores aí, entre eles a falta de manutenção das instalações elétricas sem a devida, sem dúvida, né, vem contribuindo consideravelmente, né, com a criação das condições perfeitas para o início de um incêndio. Um outro ponto que eu destaco seria a grande disponibilidade de material inflamável, né, que o próprio Alexandre colocou aqui, que está presente no local e esse material não tem a devida proteção, né, contra incêndio. Um outro ponto seria a falta de regularização dos prédios em relação às normas de segurança contra incêndio. Esse é um ponto também crucial que contribui para esses grandes incêndios que vêm acontecer. E eu destaco o último, né, a própria burocracia processual para a contratação de empresas especializadas para dar início ao processo de regularização dessas edificações históricas junto ao Corpo de Bombeiros, desde a fase de projeto, execução das medidas de proteção passiva e ativa, comissionamento dos sistemas e até mesmo a manutenção dos sistemas. Imagine, né, Alexandre, para você aí, você tem um sistema de hidrante instalado, vai lá que algum tipo de dispositivo seja danificado, né, por exemplo, né, que seja de fundamental importância para o funcionamento do sistema. Queimou o dispositivo. Se esse dispositivo ele é fundamental para o funcionamento, às vezes até para comprar aquele dispositivo é uma burocracia, né, que o próprio gestor ele enfrenta, né, para garantir a própria segurança do patrimônio. Certo. Então, essa questão da administração pública parece pesar muito, né, na questão da segurança contra incêndios. Parece ser um entrave bem grande. Certo? Se me permite, eu não sei se posso atravessar, mas mesmo os prédios históricos, os acervos que estão na mão da iniciativa privada, eles hoje carecem de recursos que vêm de patrocínio, né, de algum suporte que vem normalmente das empresas, do setor privado, né? Com a crise que se abateu hoje no mundo inteiro, mas também nós aqui no Brasil não estamos livres disso, esses recursos eles vêm escasseando, né? As empresas têm reduzido ou até mesmo eliminado esses aportes financeiros que estão dando para os prédios históricos ou para os acervos. Então, eu tenho, inclusive, conhecimento de acervos que estão tendo dificuldades enormes para se manterem abertos, né? Para poder pagar suas contas no final do mês, contas básicas, né? De luz, de manutenção, de pessoal, né? Porque hoje não consegue ter mais os recursos que provinham da iniciativa privada. Isso dificulta sobremaneira a preservação, a manutenção dos prédios onde estão inseridos acervos. Quer complementar, Coronel Armani? Não, tá. Acho que o que a gente falou está bem alinhado. Tá certo. O Davidson levantou alguns pontos, falou também de manutenção, mas a questão do problema elétrico, né, da origem no problema elétrico nesses locais, da falta de manutenção, seria a principal causa dos incêndios hoje nesses locais, ou teriam outras causas? Pode começar, Coronel Armani. Se você me permite, né, um comentário sobre isso, né, a gente nota num estudo que fez sobre esses incêndios históricos que diversos deles supostamente poderiam ter a sua origem relacionada com aspectos de instalações elétricas. Isso foi apontado pelo professor Davidson e, de fato,
é algo muito, muito forte, né? As normas das instalações elétricas, as que estão em vigente hoje são excelentes, mas as edificações destinadas a museus, sítios históricos, notadamente, possuem instalações que são muito antigas, instalações que têm décadas ou séculos, e que, ao longo desse período todo, não passou pela necessária manutenção e adequação das instalações para que a edificação fosse segura. Além disso, tem uma outra questão que a gente acabou levantando, né? Não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, a gente notou alguns casos. Por exemplo, em 1992, houve um incêndio no castelo de Windsor, né, na Inglaterra. Esse incêndio ele levou 5 anos para que a edificação fosse recuperada, e consta dos documentos que a gente tem acesso aí pela mídia, que esse incêndio teria ocorrido com um holofote que acabou sendo encostado numa cortina e ignizou a cortina, e aí teve início incêndio. Curiosamente, o incêndio do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, ele teve início numa luminária que estava sendo colocada para uma exposição de artigos, né, regionais. Então, era uma exposição de redes fabricadas pelas pessoas no Nordeste, e aí era uma segunda-feira, felizmente não haviam pessoas visitando o museu, somente pessoas ali da administração, os colaboradores do museu, e após a montagem desse cenário, né, houve um problema de sobreaquecimento dessa luminária e gotejou material inflamável sobre uma das redes que estavam em exposição. A rede começou a pegar fogo, né? Existe uma filmagem desse início do incêndio. Daí as pessoas acabaram saindo do prédio. Infelizmente, o incêndio se propagou rapidamente e, como eu já havia comentado, um bombeiro civil que estava lá efetuou muito bem a retirada das pessoas, deixou todos em lugar seguro, fora do prédio. Porém, ao tentar voltar e combater o incêndio, ele acabou inalando uma quantidade grande de fumaça e acabou perdendo a vida, infelizmente. Mas, além da questão de elétrica, o que eu queria destacar com essa narrativa aqui é que o uso adequado dessas edificações também é um ponto que merece muita atenção, né? O Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ele também passou por um incêndio grave, né, com uma destruição imensa, depois de um dia de visitação. Então, será que esses locais possuem um planejamento adequado para a visitação de público? E após esse período de funcionamento, né, com todos os cuidados para que não tenha nenhuma fonte de calor gerando para esse incêndio, será que depois também dos horários de visitação existe uma preocupação dos gestores para que esses locais permaneçam seguros, para que sejam deixados em boas condições? Essa é uma questão que a gente faz porque, notadamente, a gente acaba aprendendo, infelizmente, com os erros, né? E se não aprender, os erros vão continuar gerando novos incêndios e a gente vai estar num looping aí, que, infelizmente, é o que a gente nota por esse pequeno histórico aqui que eu passei para vocês. É uma questão de planejamento, né? Seria uma questão de planejar, analisar os riscos, todo um planejamento. De planejamento, de operação diária, de rotina de operação, né? E, como bem já foi destacado, de manutenção, porque não adianta colocar lá a sua bilheteria, ou mesmo que não tenha cobrança, né, entrada franca, a entrada de pessoas e a falta de controle dos equipamentos elétricos que estão ligados, se serão desligados, se não haverá sobreaquecimento, se a instalação elétrica não está com sobreaquecimento por si só devido a toda a carga que está sendo demandada naquele prédio histórico, né? O controle dos materiais combustíveis, como também já foi falado aqui, é um ponto importante, ou como proteger esses materiais, né, de maneira que eles não contribuam da forma como vem contribuindo nesses incêndios que, quando ocorrem, geram normalmente a destruição, a perda total ou quase que total. Certo. Alexandre?
Eu gostaria de enfatizar assim, que normalmente esses prédios eles normalmente são estruturas antigas, né? Lógico que tem prédios hoje sendo construídos para este fim, para armazenamento de acervos, né, especificamente para isso, então eles já acabam sendo construídos já com requisitos de proteção contra incêndio apropriados já para a proteção do prédio e do acervo, né, do que está lá armazenado. Mas isso não é a realidade maior que se tem hoje. Hoje são normalmente prédios antigos, prédios, como falei, já tombados, né? E eu trago aí também não só onde se depositam os acervos, mas também esses prédios que têm características de prédios históricos, né? As universidades hoje brasileiras, as universidades públicas, normalmente estão dentro de prédios históricos, né? Que têm mais de uma centena de anos, né? Então são prédios antigos. E esses prédios, eles originalmente não foram concebidos com os requisitos adequados para proteção contra incêndio, porque naquela época era outro conceito, não se tinha essa preocupação que se tem hoje, né? Então, claro que um dos vilões aí disso realmente são as instalações elétricas, até porque acabam não passando por a devida manutenção ao longo do tempo, muitas vezes acabam sendo instalados equipamentos que demandam uma potência instalada maior do que aquela em que originalmente as instalações foram concebidas, então acaba gerando sobrecarga, às vezes não há uma devida equiparação das instalações elétricas para que possa receber esses equipamentos, acaba gerando, então, portanto, essa sobrecarga, né? Mas eu também gostaria de trazer um dado que há uma incidência muito grande de incêndios que são iniciados a partir de operações de manutenção, né? Parece até paradoxal, na medida em que a gente também fala que esses prédios não têm a devida manutenção, também se vê que ocorrem incêndios na operação de manutenção. Quando está ocorrendo a manutenção, não há o devido cuidado, o preparo adequado o planejamento adequado para a execução daquela manutenção. E acaba sendo ali o indutor do incêndio, né? E não se vê isso só no Brasil, se vê inclusive fora do Brasil, né? Incêndios que ocorreram porque durante a operação de manutenção houve uma operação lá, operação a quente, ou alguma coisa desse sentido, que acabou deflagrando o incêndio, né? E normalmente são prédios que não têm requisitos de proteção passiva, os requisitos de proteção ativa muitas vezes são mais escassos também, ou talvez não estejam operando como deveriam estar operando, mas não estão. Então, isso também contribui para que o próprio combate a um princípio de incêndio já não aconteça com a prestatividade, com a velocidade que deveria acontecer, e aí acaba se perdendo o patrimônio. Certo. Davidson, gostaria de complementar? Né? Certamente, né? O que os professores colocaram aí tem base no próprio resultado das perícias dos corpos de bombeiros, né? Do centro de perícia também. Em alguns estados não é o corpo de bombeiros que realiza a perícia, né? São outros centros, outras instituições, e é unânime que as causas elas são elétricas. Agora, de que forma é que surge, né, esses incêndios nas instalações elétricas? Certamente é o que o professor Armani colocou aí, é a sobrecarga, e muitas das vezes sobrecarga da rede, né? O Alexandre também colocou aquele circuito, né, aquele projeto, aquelas instalações, foi pensada para uma certa quantidade, né, de equipamentos, e ao longo do tempo, né, vão instalando mais equipamentos. Então, acaba um superaquecimento nas fiações, né, por efeito Joule, e acaba, né, contribuindo para esse tipo de incidente. Um outro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui, né, seria a origem nos ar-condicionados, né? A maioria dos incêndios hoje
vem sendo causado, né, lá nos ar-condicionados. Aí fica aquela pergunta, Alexandre. A empresa que está instalando e dando a devida manutenção nesses sistemas de ar-condicionado, será que está sendo conduzido por profissionais legalmente habilitados? Será que realmente quem está fazendo a instalação ele faz uma análise antes para verificar se a rede ela suporta aquele equipamento? Né? A manutenção é garantida hoje pelo Plano de Manutenção e Operação, que é o PMOC. Em alguns casos, tem que envolver a análise da qualidade do ar. Mas no que tange ao plano de manutenção devida, quem está conduzindo também, aplicando esse plano de manutenção, ele tem ciência da responsabilidade, né? Ele tem conhecimento técnico? Muitas das vezes, não. Muitas das vezes, as manutenções elas são garantidas por profissional que não tem a devida qualificação e acaba acontecendo esses princípios de incêndio na rede, originando no ar-condicionado. Certo. Alguém quer complementar mais alguma coisa em relação a esse assunto? Das origens dos incêndios? Não? Certo. Não, acho que não. Certo. Um dos grandes problemas, né, na implantação da segurança contra incêndio nos patrimônios históricos, ele esbarra na questão do tombamento desses locais. Eles são tombados, né? Então, para fazer essas adequações em relação à segurança contra incêndio, é complicado, né? Então, tem um impasse nessa questão. O que fazer diante disso? Quais são os caminhos? Qual é o melhor caminho para ultrapassar essas barreiras, né? Se chegar a uma segurança contra incêndio? Coronel Armani? Bom, a gente nota que o Brasil já conta com diversos trabalhos acadêmicos muito bem elaborados, né? Eu até rendo aqui a minha homenagem à professora a doutora Rosária Ono, da Universidade de São Paulo, da FAO, da USP, que é uma estudiosa da segurança contra incêndio no Brasil e que tem se dedicado a esse tema já há um bom tempo, né? Da mesma forma, um outro grande amigo, o professor José Maria Claret, da Universidade Federal de Ouro Preto, desenvolveu até uma metodologia para análise de risco nas edificações históricas. Então, a gente já tem boas contribuições, tem diversos outros trabalhos que a gente encontra, né, hoje em dia na internet, de pessoas que estão pesquisando, mas, de maneira geral, em todos os trabalhos que a gente verifica, né, nós encontramos diversos comentários à necessidade das medidas de segurança contra incêndio que devem ser adaptadas, né, nas edificações. E aí vem um grande paradigma de que, porque o prédio é tombado, ele não pode passar por nenhuma adequação das medidas de segurança contra incêndio, né? O que não é verdade, porque, caso contrário, a gente vai continuar na mesma condição, né? Na mesma alegação de que são edificações que não podem ser alteradas de forma alguma e, obviamente, respeitada a questão de tombamento, é sim possível a elaboração de um projeto bem feito. Existem no Brasil excelentes profissionais da área de segurança contra incêndio, embora não seja uma área hoje contando com um número ideal no país, né? E aí o esforço de diversas escolas na formação desses profissionais. Está aqui o professor Davidson, que é coordenador da pós-graduação de Engenharia de Segurança e Incêndio do INBEC e tantas outras escolas que têm feito esse esforço para que a gente melhore a massa crítica de profissionais no país. Mas que existe condição, se for elaborado um bom projeto, de forma a combinar os equipamentos necessários para a proteção contra incêndio e o respeito às questões arquitetônicas, né, e de caráter histórico que essas edificações têm, sem dúvida alguma isso é possível, porque nós temos exemplos fora do Brasil. E, aliás,
felizmente, nós contamos agora com incêndios, com exemplos, né, positivos também no Brasil, né? Então, essas edificações devem, sim, ter atenção com relação a medidas de proteção passiva e de proteção ativa, inclusive, para que elas possam estar preparadas, protegidas de modo a evitar que os incêndios venham a ocorrer e, eventualmente, caso eles ocorram, que sejam restritos em termos de tamanho, em termos de evitar a propagação, né? E, como exemplo disso, né, eu posso mencionar, aqui no Brasil, nós temos hoje, né, um trabalho sendo feito, aliás, temos um trabalho que já foi concluído, aliás, 2 trabalhos foram concluídos. Um foi a recuperação do memorial, do anfiteatro do Memorial da América Latina, que passou por uma reforma depois do incêndio que houve lá. A mesma coisa aconteceu com o Museu da Língua Portuguesa, inclusive hoje com uma proteção bastante moderna, contando com sistemas de detecção de incêndio, com sistemas de sprinkler, naquele tipo de edificação tão antiga, de um valor histórico enorme, né, do país todo. E o trabalho coordenado pela professora Rosaria Ono, à frente da recuperação, né, e de toda a reforma que está sendo feita lá no Museu da Independência, que deverá ser inaugurado conforme previsão no ano que vem, né? Então, a gente nota que nesses trabalhos tem sido feito um esforço para que os sistemas de proteção mais modernos sejam aplicados de maneira a não interferir, né, na questão arquitetônica, na questão do tombamento, na questão histórica. Um exemplo fora do Brasil, que a gente pode mencionar aqui, é a Catedral de São Patrício, né, em Nova York, um prédio que eu tive, inclusive, a oportunidade de visitar, e que teve adequação de proteção contra incêndio por sistema de sprinklers. E quando a gente olha o prédio, a gente não enxerga, são sprinklers que são ocultos, são embutidos. Então, é possível efetuar uma instalação moderna, né, que tem o mínimo de interferência possível na questão do patrimônio histórico em si, e, portanto, é possível, sim, essa combinação sem que haja nenhum prejuízo, pelo contrário, melhoria na proteção do patrimônio que poderá ser perdido totalmente no caso de um incêndio. Certo. Alexandre? Bom, as edificações que têm essa característica de prédios históricos, as edificações tombadas, a gente não pode negar que sempre é difícil fazer uma adequação ao que hoje se tem em termos de requisitos necessários nas medidas de segurança contra incêndio, né? Acaba muitas vezes tendo alguns impeditivos técnicos, algumas coisas que acabam sendo inviáveis sob o ponto de vista econômico, mas eu arriscaria dizer que sempre se tem soluções para serem adotadas, né? Isso não pode ser entendido como uma desculpa, entre aspas, né, para se manter uma situação como está, e que, por conta disso, não se pode dotar a edificação e o acervo de um nível de segurança mais adequado, né? Senão, nós, como bem disse o coronel Armani, né, nós aceitaríamos sempre o nível de proteção contra incêndio precário que está lá naquele acervo, né? Nós não pode conviver com esse tipo de situação, né? Hoje nós temos tecnologias que vêm ao encontro de poder combinar essas restrições que sabemos que existem aos prédios históricos e aos acervos, com a capacidade de ter uma detecção, supervisão, supressão de incêndio, né? Então, existe isso hoje. Os acervos novos que estão sendo implantados no Brasil, aqui mesmo em Porto Alegre, nós temos um acervo que o visitante, se ele entrar na edificação, ele não vai perceber que tem todo um sistema de detecção precoce instalado nas dependências dele,
ele nem enxerga que existe isso, mas o sistema está lá, está supervisionando a edificação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, hoje existe, sim, tecnologia para isso. A gente entende que os prédios antigos, na época da sua concepção, a realidade era outra, né? Não significa com isso que não possa se fazer as adequações necessárias, né? Sempre é possível fazer isso, né? Claro que, normalmente, né, as adequações acabam sendo mais custosas do que a implantação para prédios novos. Mas, como nós temos que também olhar para a necessidade de preservar a memória, que foi quando eu comecei a minha fala, nós não podemos negligenciar a proteção contra incêndio. E não é só pela questão do patrimônio, é porque também lá dentro terão vidas, como são os visitantes, os funcionários. Muitas vezes esses prédios também abrigam equipes que trabalham em áreas de pesquisa, né? O Butantan, por exemplo, é um prédio assim, que tem lá toda uma equipe que trabalha com pesquisa. Então, tem a vida dessas pessoas a ser protegida dentro dessas edificações, né? Não é só o acervo. Então, nós não podemos negligenciar isso, né? E é fundamental, sim, que a gente tenha, nessas edificações, um plano de manutenção em franca atuação, né? Atualizado e implantado efetivamente, né? Que se vá corrigindo a rota, se vê que tem alguma coisa que não está bem, mas não se pode simplesmente negligenciar as instalações. É preciso que nós façamos hoje com que esses prédios, que são prédios especiais, né, tenham um nível de segurança adequado. E tem tecnologia para isso hoje, até mesmo aqui no Brasil. Certo. Davidson? Perfeito. Existe, lá no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, existe uma IT, que é a IT 43, que trata sobre edificações existentes, que certamente algumas soluções você encontra lá nessa norma do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que é replicada por vários corpos de bombeiros do Brasil. O que foge de situações como essas é dirimido por comissão técnica, né, e certamente é analisado a solução apresentada. Existem duas formas de você fazer um projeto para proteger o patrimônio, né, e a vida principalmente, que é o projeto baseado em normas prescritivas, que são essas aí que nós temos, e as normas projeto baseado em desempenho. Através de software computacional, você consegue simular a eficácia até mesmo daquele sistema e verifica como vai se comportar aquele sistema numa situação de incêndio, como as pessoas vão conseguir evacuar da edificação com base no layout, com base, né, na própria aplicação desse software, nessa realidade dessa edificação existente. Até porque, professor Armani, em alguns casos específicos, a própria estrutura, né, da edificação existente, ela poderá não suportar, né, a carga de um sistema de sprinkler, por exemplo, cheio de água. Por isso que hoje nós temos outras tecnologias no mercado como opções. Entre elas, é o próprio sistema Water Mist. O Water Mist, né, ele possui fire testes, que são testes elaborados, né, aplicados em laboratório, e existe fire test para aplicação em edificações como essas, museus, né, com essas características de museu. Então, certamente são opções que a gente encontra também no mercado, né? Então, o projeto baseado em desempenho hoje está se espalhando no Brasil. Se não me engano, em Santa Catarina já tem, Pará também já incorporou no próprio código, na lei, no Código de Segurança contra Incêndio, a possibilidade do profissional elaborar um projeto baseado em desempenho, né? Logicamente que vai requerer uma equipe de profissionais qualificados
dentro do Corpo de Bombeiro para analisar esse projeto baseado em desempenho, que ainda não está ainda disseminado a nível do Brasil, né? Fora, nos Estados Unidos e outros países, já existe. Só lembrando que o projeto baseado em desempenho, ele é um complemento, ele pode ser um complemento, porque as normas prescritivas, elas não podem ser substituídas. Baseado em desempenho, sim, a gente usa como complemento e se aplica, né, o projeto baseado em desempenho em edificações existentes. Professor Arvani, gostaria de complementar alguma coisa? Não, sua resposta aí foi completa. Ok. Certo. Vocês falaram em alternativas, a gente estava falando em alternativas para a segurança contra incêndio, né? Mas o que precisa ter como obrigatoriamente em termos de proteção passiva e ativa nesses locais? O que não dá para deixar de ter e o que é passível de alternativas daí? Coronel Armani. Bom, vamos lá. Eu vou acabar voltando no que os dois colegas já falaram anteriormente, né? Porque eles já mencionaram várias coisas e o que eu ia tratar sobre esse assunto, Paulo, era justamente a questão do projeto diferenciado, que não seria o por norma prescritiva, seria por desempenho. E uma das bases do projeto por desempenho é você fazer uma análise de risco da edificação, para daí sim o projetista pensar nas soluções que mais são adequadas para aquela ocupação, para aquela construção, pensando em termos da sua estrutura, da sua característica construtiva. Mas, felizmente, como já disse o professor Alexandre Rava Campos, a gente tem muita tecnologia disponível no Brasil. Então, por exemplo, você tem material que você pode aplicar para a proteção das estruturas, que não venha a ficar tão exposto, né, atrapalhando as áreas onde você tem a visitação pública e tudo mais. Você tem materiais que são retardantes de chama. Então, uma questão é a resistência ao fogo, que é possível fazer em termos de resistência ao fogo. Mas existe também um aspecto de reação ao fogo, né? E a quantidade de carga de incêndio desses locais, normalmente composta pelo piso, pelo forro, por cortinas, materiais que estão em exposição, é bastante elevada a carga de incêndio, e várias partes que compõem o acabamento, o revestimento interno, podem passar por uma proteção com agentes químicos que são líquidos e são transparentes, né, são incolores, melhor dizendo. Então, não atrapalham ali a questão do material em si, não alteram o material. Além disso, sobre os sistemas de proteção contra incêndio, né, a gente falou em sistemas automáticos de detecção de incêndio, detecção precoce, nós temos detecção por aspiração, nós temos detecção também linear de temperatura, nós temos sistemas de combate a incêndio automático, né, já temos sido mencionados os sprinklers, bem lembrado pelo professor Davidson a questão do water mist, temos os sistemas de gases especiais para combate a incêndio em locais de menor volume, né, onde eles podem ser aplicados. É necessário fazer uma análise dos ambientes que existem nesses locais, porque você pode ter um local, um prédio histórico, né, um equipamento histórico público que tem visitação, mas diversas áreas menores que são fechadas, né, depósitos, salas onde se guardam boa parte do acervo. Então, esse projeto por desempenho, além de permitir a utilização de ferramentas bastante modernas, né, como por exemplo, os sistemas computacionais, permitem também para um bom profissional o emprego de uma análise de risco dedicada àquela edificação e procurando soluções que são específicas também, né? Então, esse tipo de cuidado é possível existir, e somado às medidas de proteção contra incêndio, os equipamentos, né? E aí quando eu falo medidas, eu estou falando tanto de medidas de proteção passiva como de proteção ativa,
vem a questão também dos operadores desses sistemas. Então, fundamental, brigada de incêndio bem preparada, né? Se possível, bombeiro civil diuturnamente na edificação, né? Para que possa ser utilizado um plano de emergência bem elaborado e revisado periodicamente, simulados de emergência, né? O pessoal passa, às vezes, anos ou décadas sem nunca descarregar um extintor. Daí, na hora do incêndio, né, não tem como utilizar um equipamento adequadamente, a pessoa fica normalmente nervosa ali, apavorada, às vezes com o incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros, que em alguns casos vai demorar, tendo em vista a localização, o município em que aquele imóvel está localizado. Então, tudo isso requer também os cuidados de gerenciamento da segurança contra incêndio para que os sistemas possam ser operados adequadamente. E quanto menos pessoas houver disponíveis, né, durante o período todo, mais a preocupação deve ser voltada para sistemas automatizados, tanto para o alarme e a detecção precoce do incêndio, como também para o combate. Na verdade, não há uma receita pronta, né? São várias análises que têm que ser feitas para poder chegar na segurança ideal. Não tem. Exemplo disso, né, eu tenho aqui, além da IT 43, a Instrução Técnica número 43, o professor Davidson já mencionou, existe também a Instrução Técnica número 40, em São Paulo, justamente dedicada aos imóveis que são históricos. Mas a gente verifica que é um texto de 2 páginas, né, muito sucinto, ainda muito humilde para tudo que merece ser escrito no Brasil em termos de proteção contra incêndio para essas edificações. E aí, eu até me adianto num comentário que eu iria fazer, a gente teve um belo trabalho desenvolvido recentemente, né, voltado para a proteção contra incêndio nos estabelecimentos de assistência social, né? Começou com um guia desenvolvido pelo governo federal há anos atrás, muito bem elaborado, com a participação do professor Marcos Kahn, que depois acabou se transformando, né, numa norma brasileira. Existe uma norma brasileira para a proteção contra incêndio em estabelecimentos assistenciais de saúde, né, incluindo aí os grandes hospitais, as santas casas, clínicas, e eu entendo que a mesma preocupação poderia ocorrer com a elaboração de um documento normativo dedicado a esses prédios históricos, né? Isso, sem dúvida alguma, seria um bom passo e um parâmetro que facilitaria o trabalho dos profissionais que vão encarar esse desafio que é a proteção contra incêndio nos prédios históricos. Certo. Alexandre? Bom, as medidas de segurança contra incêndio, né, elas normalmente, né, têm objetivos clássicos, né, como dificultar o princípio do incêndio, né, sempre se puder evitar que haja o incêndio, é melhor, né? O Coronel Armani falou muito bem a questão da importância da proteção passiva, né? Isso ajuda com que se dificulte o flashover, né? A inflamação generalizada, né? Se nós temos recursos de proteção nos materiais que estão lá propensos a ignitar, isso faz com que a gente evite, né, o flashover, né? Isso então faz com que se dificulte a propagação do incêndio na edificação. Nós passamos a ter uma possibilidade de fuga mais facilitada das pessoas que estão na edificação, porque o fogo ainda não tomou grandes proporções e permite que as pessoas abandonem o prédio, né? Facilita a extinção, facilita a entrada das equipes de emergência para que possam fazer as suas ações de combate, etc., né? Também faz com que se evite a propagação ao longo da edificação ou de uma edificação para outra, para áreas adjacentes, né?
Olha, a gente tem recursos que a gente pode fazer hoje com relação à proteção contra incêndio, mesmo de edificações existentes e edificações de cunho histórico, edificações tombadas, né? Eu arriscaria dizer, talvez forte a expressão, mas que é um mito dizer que não tem nada para fazer. Tem sim, a gente pode fazer muita coisa em termos de tornar uma edificação histórica com um nível de segurança mais adequado, né? Hoje nós podemos, por exemplo, fazer instalações, além do que já foi dito aqui pelos nossos colegas, né? Mas também instalação de redes hidráulicas do tipo seca, que a gente possa fazer a injeção de água só na hora da extinção. A parte de detecção precoce já foi falada bastante aqui. Acrescentaria a possibilidade hoje de fazer detecção por imagem, né, já que hoje existe uma dificuldade de instalações da infraestrutura, cabeamento, etc. A detecção por imagem combinada com sistemas de câmera da edificação também facilita que se possa detectar o princípio de incêndio logo no seu nascedor e poder dirigir as equipes de emergência imediatamente para o local do princípio de incêndio. Evidentemente que para isso precisa ter um pessoal muito bem treinado, o Coronel Armani já falou sobre isso, né? Então, só que isso são soluções que fogem normalmente do padrão que está previsto, né, nas normas prescritivas, né? Então, a gente precisa avançar, sim. Os profissionais da área de proteção contra incêndio nos requisitos para um projeto por desempenho, né? Isso requer, sim, uma formação melhor dos profissionais, né? Lógico que, olha, infelizmente, né, a gente trata de botar a tranca na porta depois que a casa foi arrombada, né? Infelizmente, isso acontece. A gente vê hoje que cursos de formação de engenharia de segurança contra incêndio, como o do IMBEC, que é um curso muito bom, em que o professor Deison é o coordenador aqui, é um deles que veio proporcionar essa formação para os profissionais aí, né? Isso, hoje nós estamos mudando de cenário, nós estamos saindo de uma carência muito grande de informações técnicas. Os profissionais que trabalhavam ou trabalham nessa área tinham que buscar muito conhecimento lá fora, ainda continua tendo muito conhecimento lá fora, mas esses conhecimentos já estão mais acessíveis aqui no Brasil, né? Até quebrando a barreira da língua, né? Isso é muito bom, né? Faz com que tenhamos colegas melhor preparados para essas soluções que não estão na chamada receita de bolo, né? Que estão nas legislações que têm um cunho muito mais prescritivo, né? Porque prédios com essa característica de prédios históricos, prédios tombados, prédios que abrigam acervos, muitas vezes nós precisamos entrar com um pedido de uma análise especial junto ao Corpo de Bombeiros. Eu recordo que nós tivemos que fazer isso aqui em Porto Alegre para um prédio histórico, um acervo que foi criado aqui em Porto Alegre, né, que está habilitado para receber obras do mundo inteiro. Então, tinha que se adequar, né? Na verdade, ele já foi construído com essa concepção para receber essas obras. Então, teve todo um rol de requisitos de segurança contra incêndio passivo e ativo para que pudesse atender esse protocolo, né? Acho que nós estamos num crescente, né? Acho que já melhoramos. Infelizmente, a gente vem melhorando depois de acidentes, depois de perder patrimônios, perder vidas, mas que bom ainda que nós conseguimos fazer do limão essa limonada aí para poder, pelo menos, ir mudando o panorama para que tenhamos um patamar melhor aí para o futuro, né? E esses cursos de formação dos profissionais é muito bom nesse sentido. Certo. Professor Davidson? É interessante, né, que o Alexandre colocou
que realmente hoje há uma grande demanda, né, de serviços voltados para a proteção contra incêndio, né? E o que eu vejo são muitos profissionais migrando, né, para essa área. E muitos deles pensam que é simplesmente pegar a norma de enquadramento de exigência de segurança contra incêndio, aplicar na ocupação e desenvolver o projeto e pronto. É muito fácil aprovar um projeto. O problema é você garantir segurança à vida e ao patrimônio. Esse que é o problema. Que para que você consiga garantir segurança à vida e ao patrimônio, através de soluções de proteção passiva, né, que hoje nós temos empresas especializadas no mercado aqui no Brasil, né, que desenvolvem trabalho nessa área de proteção passiva, tinta entumescente, que no caso de edificações existentes, se você vai aplicar uma tinta, vai descaracterizar. Mas existem vernizes entumescentes, né, que você consegue aplicar, né, e manter a característica da edificação. Reforço novamente que fazer um projeto, aplicar as condições de contorno previstas na IT, ou no decreto, ou no Código de Segurança contra Incêndio, no que tange à exigência, isso é fácil. O problema é você garantir que aquela edificação ela está segura e que garante segurança para o usuário. Hoje, as normas, as NFPAs, todas elas trazem base legal para que, em complementação às prescrições previstas, seja desenvolvido um projeto baseado em performance, projeto baseado em desempenho. Então, reforçamos isso. Só que projetos baseados em desempenho, que são desenvolvidos através de softwares específicos, que simulam uma realidade no local, fenômenos físicos. Para você operar isso, não basta simplesmente você chegar lá, você precisa de um conjunto de técnicas e conhecimento necessário para você desenvolver um projeto baseado em desempenho. E, logicamente, para analisar o que esse profissional avaliou nesse processo, também ele precisa ter um conhecimento muito grande nessa área. Por quê? Porque hoje o próprio analista do Corpo de Bombeiros, para ele verificar se um projeto ele está correto, ele vai conferir na norma. E para verificar se um projeto baseado em desempenho ele está correto, ele vai conferir o quê? Então, ele tem que conferir com base no conhecimento específico que foi aplicado, né, conforme as condições de contorno aplicado no software, né, que são equações físicas, da física, da química, que certamente vai garantir segurança ao usuário. Ok? Certo. Paulão. Para a gente finalizar esse debate, o que fazer de forma geral para melhorar a realidade da segurança contra incêndio nesses locais? Coronel Armani falou, já deu uma introdução em relação a uma orientação, né, em relação a esse assunto. Pode falar, Coronel? Olha, Paula, sobre essa questão de mudança de realidade, eu acho que a gente tem diversos pontos. Alguns deles já foram comentados aqui, né? Um deles, sem dúvida alguma, que continua sendo importante, é a formação de uma massa crítica de profissionais no Brasil que tenham um conhecimento para atuar com esses projetos que estão sendo comentados aqui, que são projetos por desempenho, requer um esforço da área acadêmica para ofertar cada vez mais cursos de bom nível e que os brasileiros não tenham que se esforçar para poder obter esse tipo de qualificação fora do Brasil, né? Uma outra questão envolve a cultura dos gestores dessas edificações históricas, porque muitas vezes é necessário ter a coragem de interditar, de fechar a edificação e buscar os recursos para efetivar uma adequação delas em termos de segurança e até de outros quesitos como acessibilidade, né? E é isso que foi feito, e eu deixo aqui meus parabéns
para a direção do Museu da Independência, que há alguns anos tomou essa atitude, e deve ser muito difícil para quem cuida da direção de uma instalação como essa, né, aberta ao público, ter que fechar as portas e parar de receber as visitações. Sem dúvida alguma deve ser difícil, mas eu acredito que todos devem concordar que muito mais triste que isso é você ligar os meios de comunicação e ver uma área tão importante, né, sendo destruída pelas chamas, né? Momento em que daí ali tem o trabalho dos bombeiros e brigadistas, mas várias das vezes pouca coisa acaba sendo salva, né? Da ação das chamas, da fumaça, enfim, essa é uma questão cultural. E aí vem também um outro ponto importante, que não basta o gestor fechar as portas, né? Vem a questão da necessidade dos recursos, sejam as edificações de patrimônio público ou de patrimônio privado, principalmente de patrimônio público, dependem, a gente sabe disso, de recursos, né, do governo, tanto no nível federal quanto estadual e às vezes até municipal, e também da participação de patrocínios que podem permitir, podem viabilizar as adequações tão necessárias, né? Isso aconteceu, por exemplo, no Museu da Língua Portuguesa, contando com a participação da iniciativa privada, para que hoje ele fosse reaberto, né? Foi reaberto esse ano, com todas as condições modernas de segurança, e é isso que precisa acontecer. Muitas vezes a gente vê no meio político muito discurso, pouca ação, e aí eu acredito muito, Paula, na ação da sociedade civil organizada, né? Daqueles que são amigos dos museus, aqueles que reconhecem o valor que essas edificações e o patrimônio que essas edificações contém, que, sem dúvida alguma, não tem como a gente medir, né? Patrimônio histórico, social, né? Algo que a gente espera que fique para as nossas futuras gerações. Então, essa é a ideia. Certo. Alexandre, o que precisa mudar, na tua opinião? Eu vou pegar o gancho onde o Coronel Armani parou e contar uma pequena história ocorrida aqui em Porto Alegre comigo, né? Eu costumo aceitar sempre convites para dar palestras e aulas nos cursos de graduação, agora começou a surgir os cursos de pós-graduação, mas era mais comum na graduação de engenharia e arquitetura. Um belo dia eu recebi um contato de uma professora da área de biblioteconomia, né? E ela queria saber se eu poderia dar uma palestra para as aulas dela sobre proteção contra incêndio em acervos, porque o filho dela tinha assistido uma apresentação que eu tinha feito, o filho dela cursava arquitetura. Eu fiquei, isso eu estou falando quase 20 anos atrás, então eu fiquei pensando assim, puxa vida, jamais eu imaginei que eu ia falar sobre proteção contra incêndio em acervos, né? E, evidentemente, a gente começa a pesquisar, né? E a gente começa a se surpreender como tem histórico de incêndios em acervos. O Coronel Armani fez um breve histórico aí que ilustra bastante isso, né? De lá para cá, foi a professora que originalmente me convidou, ela já está aposentada, mas os sucessores continuam convidando, e eu continuo indo, né? E muitos alunos têm feito trabalhos de conclusão sobre proteção contra incêndio em acervos, né? E eu tive a felicidade de trabalhar na construção do Museu Iberê Camargo, né? Fundação Iberê Camargo aqui em Porto Alegre. Ele já subiu
eu não posso nem dizer do chão, porque ele tem 2 subsolos abaixo do nível do Guaíba, do Rio Guaíba, né? Do Lago Guaíba, né? que é o certo. Né? Então, aquele prédio ele já foi construído todo dotado de recursos de segurança contra incêndio, já nasceu certo, né? Mas é lógico que a legislação local não abarcava o que tem lá dentro. Foram feitas proposições para o Corpo de Bombeiros, né, em termos de detecção precoce, de sistemas de supressão, pelo menos agentes limpos nos acervos, né, onde tem o acervo Iberê, acervo transitório, o acervo biblioteca. A área de exposição é muito grande, então lá tem detecção por aspiração. A supressão acaba gerando uma relação custo-benefício que não é tão salutar assim, mas é interessante como pessoas começaram a se interessar pelo tema, pesquisar sobre esse tema. Uma matéria que não era tão tratada assim nos cursos dos profissionais que vão ser depois gestores de acervo, hoje agora eles estão fazendo trabalho de conclusão sobre isso, né, sobre proteção contra incêndio em acervos, em preservação dos acervos. A gente via eles falando muito sobre a preservação do acervo contra vendaval, inundação. Agora tem um componente que é o fogo, né, que parece que passava ao largo. Hoje não, hoje eles têm essa preocupação também, né, de que os prédios históricos sejam devidamente protegidos. E isso é fundamental, isso é muito bom. Por quê? Porque a história que é contada através dos acervos, ela precisa perpassar, ela precisa ser passada de geração em geração, né? Nós não temos o direito de tolher isso das próximas gerações, dos filhos, netos, etc., bisnetos, né? Não, é necessário sim que essas áreas que contam a história, né, elas tenham os devidos recursos de segurança, e aí estou falando mais sobre proteção contra incêndio, mas vale outros requisitos de segurança também, né? Como já falei aqui, inundação, vendaval, etc., para que esses acervos sejam devidamente protegidos. Nessa questão, inclusive, do Iberê Camargo, aquele prédio é muito interessante, porque aquele prédio está construído às margens do Rio Guaíba, né? Tem 2 subsolos, né? A gente está num nível abaixo do rio, né? E ele foi construído com um conceito que funcione como um navio, como uma embarcação. Mesmo que a cota do rio venha a subir, aquele prédio está totalmente protegido. E tem um dos acervos, aliás, 2 dos acervos, o acervo Iberê e o acervo transitório, que estão abaixo da cota do rio, né? Então, eles têm que ter todo o requisito de proteção, né? Porque não pode alagar aquilo lá, acabou as obras, né? E vale também a proteção contra incêndio para esses prédios. Claro, acho que me alonguei bastante, mas o que eu vejo hoje como um norte que acaba dando um alento, assim, uma alegria para nós, a gente que trabalha nessa área, é que mais e mais profissionais estão se debruçando sobre essa matéria, né? E aí pesquisando sobre essa matéria, aceitando, recebendo, e até questionando muitas vezes novas tecnologias, é bom isso, né? Mas que a gente possa daí saltar para um outro patamar em termos de segurança contra incêndio. Hoje a gente já tem um outro patamar melhor do que tínhamos, mas sempre esse crescimento, né, essa rampa não pode parar. Certo. Davidson? Ok. Só complementando, né, o que o Alexandre comentou aí, educação. É a propagação da educação. O trabalho que nós estamos fazendo aqui neste momento, certamente, ele também, de certa forma, vai impactar na vida de alguém. É um trabalho de palestras, essas lives, o nosso curso que a gente vem aplicando, desenvolvendo um curso sério de pós-graduação, o trabalho que o professor Armani desenvolveu, vem desenvolvendo também,
na área de proteção contra incêndio. É um conjunto, na verdade, é um conjunto de medidas. E tudo isso certamente vai contribuir, né, para chegar lá no gestor e ele, né, se conscientizando da importância da proteção contra incêndio, seja para proteger, ou se não conseguir proteger, porque todos nós somos limitados, é interditar o local e dizer: eu não vou abrir as portas para o público. Certamente, esse tipo de conscientização da importância, da seriedade, do compromisso, né, com a vida e o patrimônio, certamente é isso que vai fazer melhorar a proteção contra incêndio dos patrimônios históricos. A gente chega sempre na conclusão, que é a disseminação de conhecimento e de cultura de segurança contra incêndio, né, para mudar toda essa realidade em vários segmentos. Então, a gente chegou no final do nosso debate. Vocês gostariam de deixar uma palavra final sobre o assunto, Coronel Armani? Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite, né, da Universidade de Proteção, tá? O convite seu, Paula, e toda a equipe aí maravilhosa que faz um trabalho brilhante, né, e colabora muito na difusão do conhecimento da área de segurança contra incêndio, de modo geral, pelo Brasil afora, né? Então, muito obrigado pelo convite, né? E também quero agradecer a honra de estar aqui junto, né, ao lado dos professores Davidson e Alexandre Rava, né, que são profissionais brilhantes e que têm também feito um grande esforço para melhorar as condições de segurança contra incêndio no Brasil, né? Eu já estou fora da ativa, né, há mais de 3 anos. Hoje continuo atuando na docência e a gente continua procurando compartilhar o conhecimento para cada vez mais ter pessoas, né, profissionais, bons profissionais, ombreados com a gente para poder fazer a transformação nessa área que o país ainda precisa. Certo. Muito obrigado. Obrigada, Coronel. Alexandre? Bem, eu gostaria de parabenizar a Universidade de Proteção. Nós vamos falando aqui sobre disseminação de conhecimento, e vocês da revista Emergência, da revista Proteção, vocês são campeões nisso, né? Vocês fazem essa disseminação de informação de uma maneira fantástica. Vocês conseguem alcançar o Brasil inteiro, né, com matérias fantásticas. Vocês conseguem unir norte a sul do Brasil. Isso a gente precisa. Gostaria de parabenizar vocês, porque é fundamental que tenha esse tipo de veículo na nossa área, né? Porque isso é disseminação de conhecimento puro, né? Além também dos programas de treinamento que vocês desenvolvem dentro do grupo que vocês encabeçam, né? Isso é fantástico. Eu gostaria de parabenizar também por essa live aqui que nós estamos participando. Isso também é disseminação de conhecimento. Eu reconheço que eu aprendo muito, principalmente quando estou ao lado aí de expoentes como o Coronel Armani, o professor Davidson, né, eu aprendo com esse pessoal, né? Então eu gosto muito de estar aí junto com esse pessoal, porque a gente aprende muito, né? E agradecer, sim, o convite, né? Contribuir um pouquinho aí. E fico à disposição sempre com vocês. Obrigada. Professor Davidson? Eu gostaria de agradecer, né, ao convite, né, do programa, e deixar o meu agradecimento, em especial aos palestrantes, né, por termos promovido esse evento, né, mais um momento de compartilhamento do conhecimento sobre proteção contra incêndio, assunto que cada vez mais vem crescendo em todo o Brasil, né, contribuindo para salvaguardar vidas e também proteger o patrimônio, seja histórico ou não. Então, meu muito obrigado a todos. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença dos especialistas, e nós estamos encerrando o programa Emergência em Debate, onde os entrevistados falaram sobre o problema da segurança contra incêndio em patrimônios e acervos históricos e trouxeram sugestões de melhoria para este cenário no Brasil. Até o próximo programa.